Olá, nós vamos começar agora com esse primeiro vídeo dessa nova série a estudar os strings. Nós já trabalhamos com vetores, já trabalhamos com matrizes e a gente tinha uma abordagem estritamente numérica para armazenar os dados nos vetores e nas matrizes. Agora a gente vai trabalhar com strings. E strings nada mais são do que vetores para letras. Então, analisando um pouquinho melhor como a gente vai fazer daqui para frente, você vai entender então e aprender a trabalhar com strings, vetores de letras. Então vamos lá. Já estamos aqui com o Dev C++ aberto para iniciar uma pequena codificação na linguagem C, onde a gente vai aprender então a trabalhar com strings. Bom, um string nada mais é do que, na verdade, um vetor de caracteres do tipo char. Então, primeiramente, vamos ver como é que a gente define um string. Você coloca no lugar certo, evidentemente, não aqui. Você coloca que é um char, e aí você tem que dar a definição para esse char. Então, de acordo com o que era lá nos vetores, você dava int e o nome do vetor, qualquer coisa assim. Aqui, então, é um char. Eu vou colocar um char, é um monte de letras agora, então eu vou dar o nome de palavra, e vou indicar que isso é um vetor, por exemplo, de quatro letras. Então, essa é a forma com que você define um vetor. Char, palavra, 4. Então, eu tendo isso, eu acabei de definir um string. Então, é um vetor de caracteres. E eu posso depois atribuir valores para os vetores. Então, vamos dar uma olhadinha como é que eu faria isso numa codificação. Olha, então temos aí já codificado alguns valores para serem dados aí a esse vetor de letras. Então, o vetor chama palavra, ele tem 4 posições, e aqui para cada posição 0, 1, 2, 3, lembra, aqui é a quantidade, como no vetor qualquer de números, aqui quantas posições são, e aqui elas são numeradas de 0 para frente. Então, se são 4, 0, 1, 2, 3, que dão as 4 posições desse vetor. E eu já coloquei o conteúdo, então o conteúdo é A, B, C, D, um para cada um. Observa aqui que o delimitador do vetor é aspas simples, do conteúdo de um char, quero dizer. Então, um char, o delimitador é aspas simples. Então, coloquei valores aqui para esse vetor. Então, vamos ver, eu vou colocar aqui uma codificação para exibir também esse resultado, para ver se está tudo correto de acordo com o que a gente definiu. Vamos lá então codificar. Então já está aí codificado, eu vou exibir uma a uma cada um desses chars aqui que compõem a palavra. Eu vou fazer isso com o comando for, eu vou precisar de uma variável k para usar no for, e o k vai acompanhar a posição do vetor. Como o vetor de 4 vai de 0 até 3, então o meu k vai de 0 até 3. E em cada uma dessas vezes eu vou mostrar um char, que é a palavra indexada pelo vetor. A novidade está aqui. O que eu vou mostrar é porcentagem C. Significa que eu vou mostrar um char. E qual char que vai ser? Aquele do vetor palavra. Quando o k é 0, eu vou mostrar a palavra indexada de 0, que é a letra A. Quando o k for 1, palavra indexada de 1 e assim por diante. Vou mostrar as 4 ocorrências. Vamos compilar e executar para dar uma olhadinha. Então ele vai mostrar aqui. Vamos aguardar a compilação. Vamos executar agora. Tá aí. Ele mostrou A, B, C, D de acordo com o que estava codificado aqui. Ok. Existe uma outra forma de eu inicializar
Aqui eu defini, depois eu inicializei letrinha por letrinha. Eu posso fazer isso de uma forma mais simples. Vamos mudar um pouquinho essa codificação para ela ficar assim. Olha aí, dessa forma eu estou aqui definindo o string com 4 posições e já imediatamente saio colocando o conteúdo dessas 4 posições aqui. Então, como a gente está vendo, no caso aqui eu coloco um abre e fecha chaves, não é isso? E dentro da chave, separado por vírgula, o valor para cada um dos strings na sequência. Então o A vai ficar na palavra indexada de 0, o B na palavra indexada de 1 e assim por diante. Se eu executar, compilar e executar, o resultado deve ser o mesmo que a gente tinha visto agora há pouco. Ok, então está aí A, B, C, D do jeito que a gente previu. Ok. Uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, é uma característica da linguagem C. Quando eu defino um vetor e já coloco a lista de valores que esse vetor pode assumir, eu não preciso colocar aqui quantas posições são. Então, se na própria definição eu já tenho igual a relação toda, aqui eu estou contando que é 1, 2, 3, 4. Então, automaticamente, ele já entende que isso vale 4 e aí ele vai fazer corretamente. Vamos ver? Compilar e executar. Aí deu a mesma coisa, ele entendeu que são 4. Ok. Agora a gente vai começar a aprofundar um conceito um pouquinho mais interessante do uso dos strings. Eu vou deixar de usar aqui esse for, que eu vou exibir de uma forma diferente, que é mais simples. Vamos ver aqui, deixa eu até mudar aqui de linha. Aqui, ao invés de colocar que eu vou imprimir caractere a caractere, eu vou colocar o tipo que eu vou imprimir é S, S de string. Um string, então, como eu já disse, é um vetor de caracteres. E aqui eu não coloco qual deles que eu vou colocar, qual dos componentes desse vetor que eu vou colocar. Eu simplesmente coloco de uma forma genérica. Eu vou imprimir a palavra, que por sua vez é um vetor que está com esse conteúdo. E aqui eu digo que é o S, porque é o string todo. Isso então significa que é todo o string. Então vamos compilar e executar. Olha aí, ele saiu tudo uma vez só, A, B, C, D, tudo na mesma linha. Observa que aqui no final tem alguma coisa que não faz parte. Eu tenho A, B, C, D e mais 2 caracteres aqui, que não dá nem para ler direito porque está muito pequenininho. Mas de alguma forma aí tem algo de errado nesse local. Vamos ver o que aconteceu. Bom, o que acontece é o seguinte, um vetor que vai compor uma palavra, eu preciso indicar que ele tem um delimitador, ou seja, eu tenho que dizer que esse vetor acabou. O delimitador eu coloco entre aspas simples, é o barra ao contrário, 0. Na verdade, isso é um caractere único. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Esse vetor ele tem 5 posições. E esse 0 significa que ele acabou uma posição antes. Então, dessa forma, esse string vai só até a letra D. Isso daqui não vai ser mais exibido. Vamos dar uma olhadinha como é que fica se eu compilar e executar agora. Olha, agora ele não colocou mais nada depois, porque ele sabe que esse vetor realmente acabou. Então essa é uma forma da gente usar um delimitador. E tem uma maneira mais simples ainda, ao invés de você definir caractere a caractere, você pode fazer isso daqui. Você define tudo de uma vez só, usando um delimitador, aspas duplas. Então, entre aspas duplas, você escreve o conteúdo que você precisa. Bom, como está entre aspas duplas, isso é tomado realmente como conteúdo de um string, vai ser anexado aqui aquele delimitador e tudo isso guardado no vetor palavras, que eu nem defini quantas posições tem. No caso aqui,
ele teria que ter 5, né? Porque essas 4 mais o delimitador. Mas eu coloco dessa forma, não preciso nem codificar mais nada. Então, se eu executar aqui, a gente vai ver que isso pode dar o resultado que eu espero. Olha lá. Então, eu defini o string. Eu diferencio de um caractere puro, de um char puro, porque tem esse abre e fecha. Então, é um vetor de char, é um string, e já dou o conteúdo desse string. Depois eu mostrei aqui. Veja que aqui eu não indico qual das posições, né? Eu dou só o nome dele direto. Não esquece de colocar aqui, então, que é um S, que é um char, para ele exibir o conteúdo como a gente previu. Tem algumas coisas que a gente às vezes fica tentado a fazer, mas não pode. Vamos ver o que não pode fazer. Por exemplo, se eu encerrar a definição aqui, e depois eu colocar aqui na linha de baixo que a palavra é igual a ABCD, vamos ver o que vai acontecer. Se eu compilar e executar, deu um erro. Na verdade, vou corrigir esse erro e vai aparecer outro. Primeiro erro, como eu não disse o igual aqui, não tem como ele saber quantas posições, porque ele não está contando aqui dentro. Quando eu coloco a lista toda aqui de conteúdo, ele sabe quantas posições são necessárias. E aqui dessa forma não sabe. Então talvez, quem sabe se eu colocar aqui que são 5, né, porque eu vou colocar 4 letras mais o delimitador. Se eu colocar 5, vamos ver o que acontece. Olha, ele não aceita eu colocar um conteúdo para um string desta forma. Mesmo que eu indicar, por exemplo, isso é um vetor. Mesmo que eu indicar que é um vetor, ele não vai aceitar. Bom, mas aí você vai perguntar aí, como é que eu faço para definir um vetor, definir um string e depois colocar valor dentro dele? A coisa é um pouquinho diferente. Existe um comando, fique tranquilo, existe um comando específico para isso, para você colocar um valor dentro de um vetor. A única coisa que a gente está afirmando aqui é que não é dessa forma. Já já a gente vai ver como é que faz. Mas isso não funciona. O máximo que eu posso fazer é, como definição inicial, já colocar aqui como definição inicial, eu posso... Isso sim eu posso fazer. Tá? Mas uma vez definido, para mudar o conteúdo eu tenho que fazer de uma forma diferente. Ou então, se eu quiser, aí eu tenho que trabalhar posição a posição. Por exemplo, seria válido eu colocar a palavra indexado de 0, por exemplo, igual eu vou trocar a letra A que está minúsculo por um maiúsculo. O delimitador é aspas simples, né? Vou trocar isso por A. Então, o que eu estou dizendo? Primeiro eu disse que a palavra é ABCD. E depois eu disse que na posição 0, que já tinha um A minúsculo, eu vou colocar um A maiúsculo. Aí eu posso, mexendo posição a posição, eu posso mexer a palavra inteira e mudar o valor. Não existe um comando específico para isso. Vamos ver como funciona aqui. Olha, está aí o A maiúsculo do jeito que eu previ. Ok? Bom, a gente termina a primeira parte, ainda tem bastante coisa para ver a respeito. No próximo vídeo a gente dá continuidade.